Um bom dia na graça e paz, meus irmãos. Eu desejo um 2024 abençoado para você. E que esse vídeo aqui, por mais que ele seja curto, a todos aqueles que vão assistir ou ouvir, que possam ser edificados através desse pequeno trecho bíblico ao qual eu vou estar falando alguns minutos aqui. Não quero me demorar devido ao tempo, senão fica muito extenso o vídeo. Mas ao longo de 2023, principalmente ontem, algumas pessoas questionaram e me perguntaram por que eu parei de fazer alguns vídeos. E eu acabei falando que devido ao tempo, realmente eu tive esse relaxamento. Devido às tarefas diárias, devido ao meu trabalho, devido à correria do ministério, devido à família, eu acabei me ausentando um pouco daquilo que realmente eu gosto de fazer. Mas veio uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês nesse momento. Ali na tela do computador eu tenho 2 versículos que são chave mediante aquilo que eu vou falar agora. E eu gostaria que você não somente ouvisse, que você não somente assistisse, mas que guardasse isso nas tábuas do vosso coração. Principalmente você que é líder, você que exerce alguma função ministerial, você que é líder de algum departamento, você que tem um chamado em si. E quem sabe você iniciou o ano de 2024 pedindo para Deus uma estratégia de como agir, de como ser bem-sucedido no seu ministério, como ganhar almas, como edificar as vidas, como transformar vidas. E esses 2 versículos vão falar muito ao seu coração. E eu quero fazer a leitura deles aqui. O primeiro versículo se encontra em Abacuque, um texto muito conhecido, capítulo 3, versículo 2. E nesse versículo nós temos 3 chaves gigantescas aqui. Que se nós tivermos a compreensão adequada daquilo que Abacuque estava tentando falar, ou que Abacuque falou nesses versículos, nós teremos uma vida ministerial totalmente diferente. Nós teremos um ministério relevante perante o Senhor. Assim nos diz o texto sagrado. Ouvi, Senhor, olha o que Abacuque está dizendo, a tua palavra e temi. O primeiro passo eu já aprendo de antemão, que a partir do momento que eu ouço a palavra do Senhor, o temor entra no meu coração. O respeito, o zelo pelo Senhor, pela sua obra, me confronta e eu preciso andar de acordo. Então Abacuque está dizendo, Senhor, ouvi a tua palavra e por isso gerou temor dentro do meu coração. Aí muitas pessoas perguntam e se questionam nos dias atuais, por que não existe mais temor na igreja? Por que já não existe temor na casa do Senhor? Aqui está uma dica, porque a palavra do Senhor já não está chegando aos ouvidos e ao coração das pessoas, porque a palavra verdadeira e genuína já não está confrontando as pessoas, porque só existe temor perante a palavra do Senhor. Não adianta aumentar, não adianta acrescentar, não adianta diminuir, não adianta de alguma forma maquiar a palavra. Ela precisa ser pregada da forma que ela foi deixada para nós pregarmos. Tanto é verdade essa que numa certa oportunidade feita, Jesus estava ministrando ao ponto de alguns discípulos saírem porque não aguentaram a sua palavra e Pedro questionou ao Senhor dizendo, olha, não vai ficar ninguém aqui. E o Senhor disse, quer ir vós com ele mesmo? Não havia uma preocupação em Cristo, em Pedro sair, mas Cristo queria reposicionar Pedro no ministério e confrontá-lo, mostrando para ele qual realmente era a importância do seu ministério, ao ponto que Pedro disse, mas para quem iremos nós? Equivocadamente algumas pessoas dizem, mas para onde iremos nós? Não é para onde iremos, é para quem iremos nós, porque lugares existem muito para irmos, mas para quem só existe um que é Cristo. Então nós já aprendemos aqui que a palavra de Deus, quando ela é pregada, quando ela é ouvida, quando desce ao nosso coração ou ao nosso entendimento, ela gera temor. Mas Abacuque continua dizendo, aviva, ó Senhor, a tua palavra no meio dos anos. Depois do temor existe o avivamento. Mas ele diz, aviva, ó Senhor, a tua obra. Aprendemos também aqui que o avivamento é responsabilidade de Deus. E Deus tem a responsabilidade de avivar aquilo que é dele. Aviva, ó Senhor, a tua obra em meio aos anos. Ou seja, de contínuo o Senhor aviva. E o que nós aprendemos ou extraímos mediante esse versículo? Que o avivamento é responsabilidade de Deus. Então não existe estratégia humana, não existe nada que possamos fazer para que exista um avivamento, se não for mediante a palavra gerando temor, e aí sim Deus manifestasse na proporção que nós o reconhecemos, na proporção que nós o buscamos, na proporção que nós o adoramos, na proporção que nós realmente o desejamos. Então Abacuque está dizendo, se foi gerado temor no meu coração através da tua palavra, Senhor, aviva a tua obra. Ou seja, Senhor, eu posso estar cumprindo o ministério,
Eu posso estar exercendo aquilo que o Senhor me confiou, mas a obra é tua, Senhor, não é minha. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas, pelo fato de estarem entre quatro paredes, por fato de ter um templo bonito, por fato de ter uma igreja, como nós conhecemos popularmente hoje, ele acha que aquilo é de Deus, ou acha que aquilo é seu e não de Deus. Ele coloca o nome de igreja, ele diz que é igreja, ele invoca o nome do Senhor, mas atua como se fosse dono dessa igreja. Então, de igreja, ela passa a ser uma instituição religiosa. E Deus tem compromisso com aquilo que é seu. Então, se você quer ter um ministério avivado, uma igreja avivada, devolva ao Senhor aquilo que lhe é direito. Devolva ao Senhor aquilo que é seu. Reconheça que você está apenas cumprindo o ministério, cuidando como um dômino, cuidando como um zelador daquilo que o Senhor colocou sobre as tuas mãos, e grande é esse privilégio. Ele confiou a você aquilo que é dele. E me chama a atenção que ele confiou e ele é responsável por ela. Por isso que Abacuque diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ou seja, no meio dos anos de contínuo, Senhor, enquanto eu entender que precisa ser gerado temor através da palavra, o Senhor vai avivando, Senhor. As coisas vão vendo a clareza. Aquilo que realmente estava escurecido, que estava enubrecido, Senhor, agora traz luz através do teu evangelho. E o Senhor tem prazer em avivar. O Senhor tem prazer em estar. Porque nós damos a glória, a honra e o louvor para Ele. Porque entendemos que é dele. Aí ele ainda fala mais. No meio dos anos, faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ou seja, eu reconheço que eu sou falho, Senhor. Eu reconheço que eu sou pecador. Mas eu sei que a tua graça, a tua glória, Senhor, a tua misericórdia, o teu amor é muito maior do que isso. Então me perdoa, Senhor. Como Paulo disse, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não gostaria, esse eu sei fazer. Ou seja, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu tento, Senhor. Eu erro tentando buscar o acerto, Senhor. Então me perdoa na minha fragilidade, na minha dificuldade, na minha pobreza, Senhor, de mentalidade. Me perdoa, Senhor. Mas que eu possa, Senhor, entender que essa obra é tua, Senhor. Que o responsável pelo avivamento é teu, Senhor. Que o Senhor, através da palavra, Senhor, nos santifica. Gera em nós dentro o temor. E com tudo isso eu quero falar em rápidas palavras para que o vídeo não se extensa. Não fique extenso. Tenha cuidado. Aquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos e aos teus cuidados não é teu. Você faz parte. Porque grande foi o privilégio que Cristo te entregou. Que Cristo confiou a você. Mas você não é dono. Quer saber qual é o sucesso de uma igreja? É você entender quem é o dono. Saber que você está apenas ali como um corpo, porque o cabeça não existe nessa terra. O cabeça é Cristo e está lá. É você que é dono de um departamento, é você que é líder em alguma função. É entender que isso que está nas tuas mãos não é seu. Que foi lhe confiado. Que foi lhe dado talentos e dons. Para que a igreja seja aprimorada, para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja exortada, para que a igreja seja consolada. E no final de tudo isso, através da sua vida, as pessoas sejam levadas a Cristo. Tamanha verdade é essa que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47, diz: louvando a Deus, ou seja, engrandecendo o seu nome, reconhecendo quem Ele é, adorando a sua santidade, diz, e caindo na graça de todo mundo, porque quando você louva, você cai na graça das pessoas. Elas entendem que você é diferente, elas entendem que você não é daqui, elas entendem de quem você é servo, elas entendem de quem você é filho. Louvando a Deus, cai na graça das pessoas. Adorando a Deus, as pessoas vêm perto de você. Adorando a Deus, as pessoas desejam aquilo que você tem. Aí diz, e todos os dias acrescentava o Senhor. E todos os dias, como Abacuque falou, não é uma situação corriqueira, não é singular. Ele está dizendo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Então, se nós entendemos que através da palavra, para esse temor, a obrigação, a responsabilidade do avivamento é de Deus, quando nós entendemos que aquilo que está sobre nós, que aquilo que Ele nos foi confiado é dele, Deus tem prazer. Deus tem prazer em acrescentar salvos à sua obra, a trazer pessoas ao nosso encontro. Porque nós temos um ministério relevante. Quer entender? João Batista estava no meio do deserto, às margens do rio Jordão, um lugar distante. Mas o seu ministério era tão equivalente à sua vida. Ele vivia aquilo que pregava e pregava aquilo que vivia, ao ponto de que não precisava ele sair daquela região para ganhar almas, para ir atrás de pessoas. As pessoas vinham até ele. E a mensagem dele era diferenciada, era de arrependimento, era de temor, era de alinhamento com o céu.
Então que esse ano 2024 o seu ministério seja diferente. Que mediante essa palavra seja gerado em você crises e você possa entender e ser reposicionado no seu ministério. Que Deus possa lhes abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo.